E aí galera, sejam bem-vindos ao nosso vídeo 2 do nosso curso de análise combinatória. Sou o professor Jefferson Alexandre, professor no IFRN Campus Ceará Mirim. Lembro para vocês que esses vídeos, não só esses, mas outros que tem no nosso canal, são produções aí para dois projetos. O projeto Ativos em Casa e o projeto Ligadíssimos no Enem, ambos pensados, elaborados e executados por alguns professores do IFRN nesse período de pandemia e isolamento social. Então, galera, olha só. Na primeira aula, nós vimos o princípio fundamental da contagem e fizemos alguns exemplos. Na aula de hoje, vamos trabalhar com dois conceitos. Primeiro, vamos definir a operação fatorial e depois vamos entender a permutação simples, beleza? Então, sem muita demora, vamos direto ao que interessa, galera. Olha só, já trago para vocês a definição de fatorial. Então, vamos ficar atento que essa definição é dada em algumas partes. A primeira é restringindo quem é esse n. Diz assim, ó, dado um número natural n, então é um número natural, tá bom? Definimos o fatorial de n, indicado por n e uma exclamação em seguida, por meio das relações. Aí vamos lá as três partes. Fiquem atentos, ó. Primeiro, se o n for zero, é definido 0 fatorial igual a 1. Então, quando eu defino algo, tem uma explicação de por que eu defini daquela maneira. Mas nem sempre existe uma demonstração de que aquilo é verdadeiro sempre, tá certo? Então, é uma definição. Então, não precisa de uma demonstração. Foi assim definido e há uma explicação por que foi definido dessa maneira. E eu vou trazer até essa explicação para vocês quando nós estivermos trabalhando aí com arranjo simples, beleza? Então, olha só, continuando aqui, temos n igual a 1, nós temos que 1 fatorial é igual a 1. Vejam, se n é maior do que ou igual a 2, nós temos que n fatorial é dado pelo produto decrescente, tá certo? A partir de n até chegar no 1. Então, temos aqui, ó, que n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e vai decrescendo até chegar no 1. Mas, para não ficar somente nas minhas palavras, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, 3 fatorial, como vocês veem aqui, ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. O 5 fatorial, ele é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó, eu posso parar o fatorial em qualquer momento que eu queira. Não preciso chegar até 1. Desde que ao final eu coloco fatorial. Vê se vocês concordam comigo. Ó. Como é que eu posso escrever, por exemplo, 9 fatorial? Vejam, 9 fatorial, por definição, é 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1. Mas eu quero que vocês observem essa parte que está aqui, ó, entre chaves. 8 vezes 7 vezes 6 até o 1 é, por definição, quem? 8 fatorial. Então, quer dizer que o 9 fatorial pode ser escrito sem problema algum, como sendo 9 vezes 8 fatorial. Ou ainda, vejam, eu posso escrever aqui, ó, nós temos que o 9 fatorial é 9 vezes 8 até 1, mas eu sei que do 7 até 1 é 7 fatorial. Então, ao invés de escrever isso aqui tudo até chegar no 1, pode ser conveniente escrever apenas até o 7. E daí fica 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. De maneira geral, podemos definir que n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, ou eu posso parar em qualquer momento que eu quiser, desde que eu coloque fatorial e o meu n seja pertencente aos naturais, com exceção do zero. E daí eu vou trazer para vocês um exemplo prático de por que isso é importante. Vejam, suponha que em alguma situação eu tenha que dividir 10 fatorial por 7 fatorial. 10 fatorial, como nós sabemos, é 10 vezes 9 vezes 8 até chegar no 1, que vai dar um número enorme, né? Só 10 vezes 9 vezes 8 já dá 720, como nós vemos ali. Então, vai dar um número enorme, não precisamos fazer isso. Por quê? Nós temos o seguinte, ó, no denominador temos 7 fatorial. E eu tenho certeza que quando nós formos a desenvolver o 10 fatorial, em algum momento vai ter o 7. Então, eu posso parar no 7 e colocar fatorial. E quando nós multiplicamos e dividimos pelo mesmo número, desde que esse número, claro, não seja zero, nós vamos poder dizer que estamos multiplicando por 1. Ou seja, eu posso cancelar esse 7 fatorial com esse 7 fatorial. Isso quer dizer que a nossa conta ficou muito
simplificada agora, porque ao invés de nós fazermos aquela conta toda que eu falei anteriormente, basta fazer agora o quê? 10 vezes 9 vezes 8, que é igual a 720. E nós já vamos nos valer dessa formulazinha agora de fatorial para trabalhar com permutação. Deixa eu explicar para vocês. O que significa permutar? Significa trocar de posição. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho 7 objetos e quero permutar esses 7 objetos. Então, o que é que eu devo fazer? Trocar as posições deles. Apenas isso. Então, para entender melhor como é que funciona a permutação, vou trazer para vocês aqui um exemplo. Vejam só. Esse exemplo criei para colocar em uma prova, né? Já foi, claro, evidentemente já aconteceu, para os meus alunos. Diz assim, Maria Auxiliadora possui em sua estante 5 porta-retratos distintos e todas as vezes que faz faxina em sua casa, os dispõe em fila de modo que fiquem um ao lado do outro. Curiosa, ela quer saber de quantas maneiras distintas pode dispor seus porta-retratos lado a lado. Ou seja, ela quer colocar um porta-retrato do lado do outro sempre. Mas aí ela sempre coloca em configurações diferentes. E daí ela parou para pensar, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Após fazer a contagem corretamente, ela chegou aqui em valor. Então vejam, para melhor estudar, vamos aqui colocar os 5 porta-retratos. Lembrem-se, eu falei que o que é que ela quer fazer? Ela quer apenas trocar de posição esses quadros. E daí, quando ela troca 2 quadros de posição, ela já tem uma nova configuração. Ela não precisa misturar todos. Quando ela troca 2 de posição, já tem nova configuração. E daí, quantas são as possíveis configurações? Então, vamos fazer pelo princípio fundamental da contagem, tá certo? Pelo princípio fundamental, como eu falei para vocês, vamos colocar tracinhos aí, porque Maria Auxiliadora precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão? Arrumar os quadros em sua estante. Mas para tomar essa decisão, ela precisa tomar, na verdade, 5 subdecisões, que é qual é o quadro que vai ficar na primeira posição, qual é o quadro que vai ficar na segunda e assim sucessivamente. Então, ela vai ter que tomar 5 decisões aí. Quando ela vai tomar a primeira decisão, ela vai escolher qual é o quadro que vai ficar na primeira posição. Quantas opções de quadro ela tem? Exatamente, ela tem 5 opções. Quando vai para o segundo quadro, nós temos aí 4 opções, porque ela não vai poder colocar o mesmo quadro 2 vezes em 2 posições distintas. E daí segue esse raciocínio, e quando ela vai colocar o terceiro quadro lá na posição, ela vai ter aí 3 opções, porque acharam 3 quadros. E assim segue, 2 e 1. Observem que aí nós temos a multiplicação decrescente, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas o que é isso? É exatamente o nosso 5 fatorial. E aí nós dizemos, então, que nós fizemos uma permutação de 5 elementos, e assim vamos chamar de P5. Ou seja, P5 é a mesma coisa que 5 fatorial, isso mesmo, galera. Então, nós temos que P5, ou seja, a permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. Vou trazer para vocês aqui a definição de permutação simples, só para nós formalizarmos isso. Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se de permutação desses n elementos, todo agrupamento ordenado, ou seja, toda a sequência formada por esses n elementos. E definimos Pn como sendo n vezes n menos 1, que é a mesma definição do fatorial, exatamente, galera. Então, tá aí, Pn é igual a n fatorial. Caso tenha dúvida ainda, eu vou trazer outro exemplo para vocês. Está aqui um exemplo bem bacana. É um exemplo que cai sempre nas provas. Dada uma palavra qualquer, chamamos de anagrama qualquer palavra obtida permutando-se as letras da palavra original. Então, fiquem atentos. Quando na prova de vocês vier lá a palavra anagrama, você já sabe que você está querendo misturar as letras para formar novas palavras. Continuando aqui, né? Nós paramos aqui. Adotamos aqui que é palavra qualquer sequência de letras, não havendo a necessidade de que tal sequência tenha um significado em português, ou seja, qualquer outra linguagem, tá certo? O que eu quero tão somente é misturar as letras dessa palavra. Para ficar mais claro para vocês, vamos fazer o exemplo com a palavra ali, Quantos são os anagramas da palavra amor? Ou seja, se nós pegarmos as letras da palavra amor e misturarmos, quantas palavras diferentes, façam essas sentido ou não,
nós vamos conseguir. Vou trazer para vocês aqui algumas. Olha só, nós temos aqui a palavra Maru, a palavra Moar, a palavra Oarme. Temos aqui ao centro, né, claro, a palavra amor. Veja que aqui tem algumas que faz sentido, ó. A palavra Roma aqui, né, faz sentido para a gente. A palavra ramo também faz sentido, mas várias outras palavras não faz sentido nenhum em português e, creio eu, em nenhuma outra linguagem aí, não é? Então, estão aqui alguns anagramas, não todos. A questão quer saber quantos são todos. Mas vejam, eu não vou precisar, pessoal, escrever todos os anagramas e contar um a um. Não, de forma alguma. Vejam que esse problema é muito parecido com o problema dos quadros. É só você imaginar que cada letra da palavra amor é um quadro lá, um porta-retrato diferente que Maria Auxiliadora tinha. Então, na verdade, o que ela vai precisar fazer agora é rearranjar essas 4 letras. E como nós vimos antes, basta fazer o quê? Ó? Colocar os nossos 4 tracinhos e escolher a primeira letra ali. Qual é a letra que eu posso começar? Então, nós temos ali 4 opções. Para a segunda letra, para a segunda posição ali, nós temos quantas opções de letra? Vamos supor, só por exemplo, que eu escolhi a letra M ali, tá? Então, sobraram quantas letras? Sobraram exatamente 3 letras. Então, para a segunda opção, eu tenho 3 letras, eu tenho 3 opções ali. Para a terceira tomada de decisão, eu tenho 2 letras possíveis. E, por final, apenas uma. Então, vejam que aí nós temos, de novo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, uma multiplicação decrescente até 1, e, por definição, isso é o 4 fatorial. E 4 fatorial é igual a 24. Mas, como nós queremos trazer para vocês o conceito de permutação, vamos dizer, então, que isso é P4, que é igual a 4 fatorial. Legal, né? Vamos para mais um exemplo, e esse agora um pouquinho mais elaborado. Saca só. Também foi uma questão que eu elaborei para colocar nas provas dos meus alunos, né? Alguns aí que provavelmente estejam vendo esse vídeo aí devem lembrar do dia da prova, aquele dia maravilhoso, né? Ao chegar na academia, o professor Rodrigo viu em sua ficha de treinamento que seria dia de malhar 2 grupos musculares, peito e pernas. Na ficha tinha a seguinte ilustração para o treino. Então, vocês veem aí, ó, que lá tinha uma figurinha para treino de peito. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Fly, crucifixo, pec deck e supino. São esses 4 aí para peito. E para pernas tinha aí outros 5 exercícios, tá bom? E daí o personal trainer dele, né, o Júnior, disse o seguinte, ó, respeitando a condição de que os treinos de mesmo grupo sejam executados em sequência, de quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, Rodrigo poderá realizar seu treino. Então, veja, Júnior disse o seguinte, Rodrigo, tá aí o teu treino. Agora, uma coisa importante, você não pode fazer alternando, por exemplo, um exercício de peito e um de perna, de forma alguma. Você tem que executar todos os de peito, não importa a ordem, todos eles, e depois executar todos os exercícios de perna, também não importando a ordem. Então, vejam, Rodrigo ele tem agora a possibilidade de escolher a ordem que quer executar o seu treino. Então, ele pode fazer o quê? Exatamente, ele pode misturar ali os exercícios de mesmo grupo muscular. Então, vamos supor que o Rodrigo quer começar por peito. De quantas maneiras diferentes ele pode executar os exercícios de peito? E daí eu já vou avançar um pouquinho mais, acreditando que vocês já entenderam permutação pelos exemplos anteriores. E já devem ter até respondido que é 4 fatorial ou P4. E para o treino de pernas, o Rodrigo tem quantas maneiras de executar? Se são 5 exercícios, ele pode executar em qualquer ordem, então ele vai permutar, ele vai misturar esses 5 exercícios. Ou seja, ele vai ter aí o quê? Exatamente, P5 ou 5 fatorial. Mas notem que ele poderia começar pelos exercícios de peito ou pelos exercícios de perna. Então, ele também tem que permutar os grupos. Isso é dado de quantas maneiras? P2, exatamente, 2 fatorial. E daí, como é que fica a resposta completa? A resposta completa fica da seguinte maneira, ó. P4 vezes P5 vezes P2. Eu coloquei esse P2 aqui para mostrar para vocês que ele é importante, tá certo? Não basta somente colocar 2. Tem que ser, de fato, permutação de 2, porque imagine aí que o Rodrigo tivesse que fazer um outro tipo de treinamento, um outro grupo muscular ou, de repente, um aeróbio aí, tá? Então, o que é que acontece? Ele teria não só 3 maneiras de começar, mas sim 6 maneiras. Então, vejam aí que é, de fato, necessário
permutarmos os grupos. Por isso que está ali na cor vermelha. Então, tá aí a resposta: P4 vezes P5 vezes P2. P4 é 4 fatorial, P5 é 5 fatorial e P2, evidentemente, é 2 fatorial. E chegamos aí à conclusão. Não está aparecendo porque eu estou na frente. Deixa eu sair aqui para vocês verem. Ó. É exatamente aí 5.760 maneiras de Rodrigo executar o treino dele, beleza? Então, voltando aqui para conversar com vocês e vamos aqui para o nosso último exemplo, e eu espero que de fato esteja sendo útil para vocês. Se sim, dá aquele gostei, se sentir à vontade, vamos compartilhar o vídeo aí com outras pessoas para fortalecer o nosso canal, beleza? Então, vamos aqui dando continuidade e o nosso último exemplo da aula de hoje, ó. O Rapa foi, e aí eu coloco esse entre aspas, porque na última live que o Falcão, né, o Marcelo Falcão fez, ele disse que o grupo não se desfez, ele disse que o grupo ele apenas está de férias, tanto é que ele disse que ainda se considera como cantor da banda o Rapa, do grupo Rapa, tá certo? Ele disse até que não gosta muito quando alguns jornais ou algumas revistas colocam-o como ex-cantor da banda. Não, ele disse que a banda não se desfez. Então, por isso que eu coloquei um foi, tá certo? Então, o Rapa foi, entre aspas, uma banda brasileira formada em 1992 no Rio de Janeiro. É notável, por suas letras de forte cunho social em uma mescla de rock, reggae, rap e MPB. Infelizmente, a banda, entre aspas de novo, encerrou suas atividades em 2018. O álbum Nunca Tem Fim foi o último álbum de estúdio da banda e foi produzido com 10 músicas. Uma pessoa põe em modo randômico, ou seja, essa pessoa propriamente sou eu, que praticamente todos os dias ouço aí a músicas dessa banda fantástica. Então, uma pessoa põe em modo randômico, tocar em ordem aleatória, todas as músicas do álbum supracitado, ou seja, do álbum Nunca Tem Fim. De quantas maneiras diferentes pode ser dada essa ordem de execução das faixas musicais, supondo que não haja repetição das faixas até que tenham tocado todas? Então, por exemplo, todos os dias eu escuto esse álbum, vamos supor dessa maneira. E daí, eu já sei qual é a sequência das músicas. E para não ficar naquela sequência, eu coloquei sempre no modo randômico. E daí a pergunta é, de quantas maneiras diferentes o meu play, né, o meu tocador de música, vamos assim dizer, pode executar essas 10 faixas? E daí vejam que é mais uma vez um problema de permutação simples. Primeiro, nós não temos elementos repetidos e segundo, só temos que misturar, não temos que escolher, é apenas misturar. Então, nesse caso aí, nós temos, inclusive, falei agora a palavra misturar e me remeteu aí à banda, né, que é um dos pensamentos aí da banda, sempre tá misturando, tanto é que faz essa mescla aí de rock, reggae, rap, MPB, enfim. Bom, galera, então, vocês já devem ter saber do resultado. Nós temos, evidentemente, aí que a resposta é dada por P10, que é igual a 10 fatorial, que numericamente equivale a 3.628.800 maneiras de tocar as 10 músicas aí do CD maravilhoso Nunca Tem Fim da banda do Rapa. Galera, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, espero que tenham compreendido. Se gostou, dá aquele gostei. Caso não tenham compreendido qualquer coisa do vídeo, eu vou ficar muito feliz em receber o seu comentário, seja aqui ou pelo nosso Instagram, tá certo? Vou responder a todos os comentários, se esses existirem, claro. Então, fiquem à vontade, pessoal. Muito obrigado por hoje. Valeu!